Irina, se o futuro da energia é renovável, o futuro da sociedade precisa ser diverso. Eu já sei que você adora, né, falar sobre esse tema. E dentro desse contexto, então, começa contando pra gente quais são as ações da Raízen para promover a diversidade e a inclusão de grupos historicamente subrepresentados, especialmente entre as lideranças. Legal, Natália. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu queria trazer a conversa para o lugar certo, né? Eu acho que a gente tem, assim como todas as outras companhias, a responsabilidade social, né, da inclusão dos grupos subrepresentados, mas a gente também tem um desafio que vai garantir a nossa sustentabilidade de negócio para o futuro, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados do censo para a gente pensar juntos, né? De acordo com o último censo, a idade média do trabalhador brasileiro é de 40 anos. Então, a nossa galera está envelhecendo, né? E desde 1872, que foi a primeira leitura do censo, esse último censo foi a menor taxa de crescimento populacional, né? E, segundo as previsões constam, em 2025 a gente já vai ter uma inversão. A gente vai ter mais gente 60 a mais do que de 0 a 14 anos, né? E isso só vai aumentar, essa boca do jacaré só vai crescer para frente e a gente vai alcançar um pico em 2075 com 39% da população 60 a mais. Então, isto posto, né, assim, falar sobre diversidade não é só uma questão social, é uma questão que as empresas precisam tratar, porque senão elas não vão sobreviver. No futuro a gente não vai ter mão de obra se a gente não incluir os grupos subrepresentados dentro da nossa força de trabalho, tá? Então, acho que é importante ter essa visão, né, da diversidade, porque não é simplesmente a diversidade pela diversidade, é a inclusão, é a gente garantir que essas pessoas estejam capacitadas tecnicamente falando, né, elas tenham de fato a capacidade para fazer o que a gente precisa na produtividade que a gente precisa no futuro. E aí, por conta disso, né, a gente tem uma organização bem legal dentro da Raízen, a gente tem governança e estratégia para atuar em 4 grupos, tá, subrepresentados. Hoje a gente tem o grupo de gênero, a gente tem o grupo étnico-racial, o grupo de pessoas com deficiência e o grupo LGBT. E como é que a gente atua, né? E é uma forma muito legal. A gente tem grupos de voluntários, que são os nossos transformadores, né? E eles se organizam, eles são responsáveis pela organização da comunicação, pelo acompanhamento dos KPIs, pela organização de todas as ações que a gente faz dentro da companhia, né? Então, eles são governados hoje, tanto pela área de diversidade e inclusão, como pelo Comitê de Diversidade e Inclusão, que hoje a gente tem a participação de 4 vice-presidentes. Então, a gente é organizado de uma forma que a gente consegue fazer com que as ações de fato sejam efetivas e a gente consegue canalizar energia, porque às vezes quando a gente junta os grupos de afinidade, existe uma tendência da gente dissipar energia, né, e de falar mais da dor do que da solução. Então, a gente criou esse ecossistema de governança para conseguir de fato direcionar e sair do outro lado com ações bem bacanas, né, e aí, sobre as ações, a gente já há 2 anos a gente trabalha vagas afirmativas dentro da Raízen, né, e aí trabalhar vagas afirmativas vai além de divulgar as vagas afirmativas, para a gente construir todo o processo seletivo, a gente contou com um grupo de transformadores para ajudarem a gente, como é que você faz um processo que de fato seja inclusivo, como é que você prepara a liderança para que ela esteja preparada com o mínimo de vieses possíveis para conseguir fazer a melhor seleção daquele candidato. A gente desenvolveu trilhas direcionadas para esses grupos subrepresentados, né, então são trilhas que ajudam a destravar alguns potenciais gatilhos que essas pessoas tenham por conta de toda a história, né, que elas viveram e tudo mais. Um outro exemplo que eu acho que é super legal também da gente trazer é o programa Transformar, né? Então a gente, desde o ano passado, a gente começou a fazer um programa afirmativo de estagiários, né? E foi um sucesso. Então, assim, a gente focou em 2 públicos, que é o público étnico-racial e o público de pessoas com deficiência, né? E, por que, Irina? Porque as mulheres já vêm acima de 50% historicamente nos últimos programas, e o público LGBT a gente também já tem uma representatividade maior do que a sociedade. Então, a gente está, de fato, focando esforços para a gente conseguir alcançar resultados. E além de um programa todo pensado durante a atração para a gente fazer a inclusão e a melhor seleção desses candidatos, quando eles entram, eles desfrutam de trilhas exclusivas para que, de novo, a gente consiga tocar e destravar qualquer potencial gatilho que hoje impeça que eles exerçam o potencial que eles têm, tá? Então, assim, e também não poderia deixar de falar que a Raízen tem um compromisso público, né, de alcançar 30% de mulheres na liderança. A data é março de 2025 que a gente vai alcançar, a gente está muito perto. Já está chegando. E é legal porque a gente partiu de 14%. E a gente já está muito perto dos 30%. E acho que o mais legal de tudo isso é que a gente está fazendo tudo com muita consistência, né? Então, são passos consistentes, não é só trazer a mulher, é incluir a mulher, é criar um grupo de apoio para que ela se sinta segura realmente e encontre tudo que ela precisa para conseguir
de novo, né, potencializar o talento que ela tem. Então, acho que é um pouquinho disso. É um assunto querido para mim, é um assunto querido para a companhia, né? Hoje já faz parte do nosso DNA e é muito alinhado com respeito, que hoje está em todos os cantos da Raizen, né? Um pilar importante da nossa cultura e um ponto importante, Natália, é que toda e qualquer reunião dentro da Raizen começa com 2 momentos: o segurança, que a gente não abre mão, e o momento respeito. Então, né, então para a gente começar a falar de diversidade, antes de tudo, a gente tem que falar de respeito, e respeito está em todas as pautas da Raizen. Perfeito, adorei saber das iniciativas e do número aí, né, que vocês estão perto de atingir, que vai ser um marco, Vamos com alcançar. certeza.